pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu quero abrir o meu coração literalmente, tá? E contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Na verdade, não um pouquinho, né? Mas eu quero compartilhar mesmo tudo que eu puder aqui nesse vídeo com vocês sobre a minha experiência, sobre tudo que eu passei no processo da curetagem. Nesse vídeo aqui eu não vou contar como que foi que eu perdi meu filho, como que aconteceu o meu aborto, né? Porque já tem vídeo aqui no canal, então se você quer ver esse vídeo, é só você ver esse vídeo aqui, porque lá eu conto absolutamente tudo, como que tudo aconteceu. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência com todo esse processo, sabe? Como que foi aqui compartilhar com vocês essa experiência no intuito de poder estar ajudando a muitas mamães que estão passando por isso ou já passou, né? E essas mamães, elas precisam de ajudas, assim como eu precisei. Então, o meu intuito aqui é estar compartilhando a minha história mesmo, para poder estar ajudando a vocês, mãezinhas que estão passando por isso, que passaram por isso recentemente, que se sentem feridas, né? Por conta dessa situação que é muito grave, muito difícil de se superar. E agora eu me sinto assim melhor para poder conversar sobre esses tipos de assunto, mas é muito importante a gente poder tá dividindo a nossa experiência, né, compartilhando tudo aquilo que a gente passou no intuito de estar ajudando outras pessoas que talvez seja novidades para elas, assim como foi para mim. Quando eu passei por isso, foi tudo assim completamente novidade. Eu nem sabia que existia essa, digamos assim, uma cirurgia, né, de curetagem. Eu não sabia, porque na minha família não tinha nenhum caso desse. Eu não tinha uma amiga próxima que havia passado por isso, alguma colega, enfim. Então, para mim foi tudo muito novidade. Mas então, deixa eu compartilhar com vocês agora a minha experiência, como que tudo aconteceu. Bom, eu não tive um aborto que fica retido, sabe? O meu aborto foi um aborto espontâneo, né? E o bebê, ele saiu todinho, ele saiu inteirinho, não ficou pedaços lá dentro do útero, nada disso, ele saiu completo. E aí, o que acontece? Isso não se chama um aborto retido, né? Porque quando é retido, é porque ainda fica, né, o bebê lá dentro e o corpo não expele para fora, entende? Então, só que no meu caso, foi um aborto espontâneo e ele saiu completo. Porém, ainda ficou alguns restos lá, não do bebê, mas sim de coisas da gravidez, por exemplo, a placenta, que tinha se rompido, né? Então tinha ficado algumas coisas lá e que eu precisaria passar por esse processo da curetagem. Eu não tive nenhuma preparação para passar por isso, porque quando eu entrei no trabalho de parto, né, digamos assim, que o bebê já estava sem vida, uma ambulância veio me pegar em casa, né, e me levou diretamente para o hospital. Então eu já cheguei lá no hospital e já tinha expelido todo o bebê, entendeu? Já tava tudo para fora, tudo lá, né? E aí eu fui para uma sala de cirurgia onde algumas enfermeiras, né, começaram a olhar se ia ser preciso fazer esse processo da curetagem comigo. E eu nesse momento, gente, eu estava assim muito abalada, vocês podem imaginar. Eu só chorava o tempo todo, tava ali assim jogada naquela sala de cirurgia, sem entender completamente nada, sem entender o que tinha acontecido, porque eu tinha acabado de expelir o bebê, sabe? Eu tava num processo assim de transe, sabe? Sabe quando você não consegue entender o porquê você está passando por aquela situação, você se sente sozinha, se sente perdida. Era exatamente como eu tava me sentindo e eu só chorava. Então tudo que elas estavam falando ali, eu, tipo assim, não tava nem aí, sabe? Eu tava ali jogada. E aí uma delas, né, virou e falou assim: não, vai precisar fazer a curetagem, vamos chamar o médico, porque vai ter que fazer a curetagem nela para tirar algumas coisas que ainda tem lá. E aí foi solicitado o médico. Quando ele chegou, gente, ele viu que eu estava num processo assim de
chorando muito, muito, muito mal mesmo, né? Que ele até fez carinho na minha cabeça e virou pra mim e falou assim, vai ficar tudo bem, fica calma. E aí, quando eu olhei pra ele, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vou estar aplicando aqui em você, tá? Uma sedação, vou aplicar uma anestesia, você não vai sentir nada. Quando você acordar, vai estar tudo bem. Quando ele falou isso, ele já tava aplicando a sedação em mim. E aí, gente, eu apaguei, literalmente apaguei. Então, esse processo da curetagem ali que eles fizeram comigo, eu não senti absolutamente nada. Porque, pra quem não sabe, a curetagem é uma raspagem que eles fazem no nosso útero, sabe? Eles enfiam lá dentro da gente, tipo uma colher, como se fosse uma colher, né? E aí raspa, começa a raspar todo o nosso útero pra tirar os restos das coisas da gravidez que ficaram lá, porque precisa ser tirado. Porque se não for tirado, pode ocasionar infecção gravíssima nessas coisas, né? E aí, gente, quando eu acordei, era cerca de 15, 20 minutos depois. Eu sei o horário porque minha mãe me falou, tá? Porque quando eu acordei, eu já estava no quarto, né, da maternidade, e a minha mãe do meu lado, sempre do meu lado, estava lá comigo, e aí ela me falou que tinha sido muito rápido, era um processo que foi bem rapidinho. Lá naquele quarto, gente, eu até então, meu pós-curetagem, eu não estava sentindo dor nenhuma. Até então, e também logo depois que eu vim pra casa, não senti absolutamente dor nenhuma física, né, gente? A curetagem foi um processo que não me rendeu dor nenhuma, não tive. Eu comecei a andar no hospital mesmo, ir no banheiro, fazer xixi normal, tudo normal. A gente só fica sangrando porque é um processo normal, mas aí você coloca absorvente e tá tudo bem. Levou-se uma semana mais ou menos pra eu parar de sangrar, tá? E aí, depois ficou tudo ótimo, tudo certo. O que aconteceu? Passou os 45 dias dessa curetagem, né, dessa cirurgia que eu tinha feito. E quando eu fui pra casa, o médico falou pra mim, olha, você vai ter que tomar o sulfato ferroso, tá? Pra poder não dar anemia, porque você, durante a sua perda lá do bebê, você teve hemorragia, então você perdeu muito sangue, você entendeu? Então você precisa tomar esse remédio todos os dias, né? Um antes do almoço e um antes da janta. E também repousar durante 10 dias e depois de 10 dias já pode ter vida normal. Isso foi somente o que eles falaram para eu fazer depois da curetagem. E também o meu repouso não era aquela coisa assim muito grave, tá? Era só tipo assim, não varrer a casa, porque mexe com lá embaixo, né? Não abaixar, não pegar coisas pesadas, fazer esforço físico, né? Enfim. Mas foram 10 dias que eu não senti dor física nenhuma, tá? Foi super tranquilo. Mas aí, voltando. Depois de 45 dias, né, dessa curetagem, a minha menstruação desceu. E ela atrasou um pouquinho, porque o certo a vir é depois de 30 dias, né, gente? Que o ciclo, né? O meu ciclo era de 28 dias. Então, o certo seria vir de 28 a 30 dias. Mas ela atrasou e veio só com 45 dias. E quando ela veio, eu comecei a perceber que tinha algo de errado, porque ela veio uma menstruação assim muito rala e nem enchia um absorvente. Não conseguia nem lotar um absorvente, sabe? E ela só ficou 2 dias e foi embora. Aí eu vi que tinha algo errado. Porque a minha menstruação, antes desse processo, antes disso tudo acontecer, ela sempre foi de ficar de 5 a 7 dias, uma semana, né, no caso, e era normal, fluxo normal, entende? E ali, de repente, eu me vi num fluxo completamente vazio, sem nada praticamente, e ficando só 2 dias, eu vi que tinha algo errado, e foi quando eu comecei a pesquisar para procurar entender sobre isso, e também fui na médica, né? E quando eu percebi, quando eu entendi o que era, o que estava acontecendo, isso mexeu muito comigo, foi porque o meu endométrio, que é aquela parede, né, digamos assim, que circula no nosso útero, né, ele estava muito fino. E por ele estar muito fino, o que aconteceu? Eu não estava tendo sangue para poder descer na menstruação. E aí, com essa parede, né, do endométrio muito fino, você não pode engravidar. Poder até você pode, só que provavelmente o seu bebê não vai segurar ali, porque precisa-se que a camada esteja completa, que a camada esteja certinha, tudo direitinho, para quê?
para poder segurar o bebezinho ali e conseguir ter uma gravidez tudo certo. E se você tiver o endométrio muito fininho, é muito difícil de segurar, consequentemente vai ter outros abortos. Assim foi o que a médica me falou, e também se você dá um Google aí, você pode pesquisar, você vai ver que é mais ou menos isso que eu tô te falando. E aí eu fiquei desesperada, porque no meu coração eu tinha assim o desejo de ter um outro bebezinho, sabe? Para curar aquela dor que eu estava sentindo interna. E não só para curar, mas porque eu precisava daquilo, sabe? Eu tava grávida de 5 meses, tá? Que foi quando aconteceu tudo. Tava com o quarto todo montado, tudo perfeito, tudo direitinho. Já tava tudo perfeito, tudo direitinho, com médica para fazer uma cesariana marcada, porque seria cesariana marcada. Tudo certo, roupinhas compradas, tudo direitinho. E de repente, num piscar dos olhos, sabe? Tudo foi-se embora, tudo foi jogado assim no ralo. Eu tinha perdido o bebê, eu tava ali naquele processo de curetagem, fiz o processo da curetagem e daí veio essa bomba que seria completamente assim, difícil. Eu não digo impossível porque para Deus nada é impossível. Eu creio muito nisso, né? Mas, assim, muito difícil de conseguir ter um outro bebezinho. Então, aquilo mexeu muito, muito comigo. Mas foi algo, assim, que eu não quis compartilhar com ninguém, sabe? Eu quis guardar pra mim mesmo, eu e Deus. Eu não quis sair falando, ai, tô triste por conta disso. Não, eu guardei pra mim. E aí, não tinha nada que pudesse fazer, era só esperar. Então, veio o segundo ciclo, né? Da menstruação, logo após a curetagem. Quando veio esse segundo ciclo, ela também veio muito ralinha. Quando ela veio muito ralinha, eu percebi, ela tinha aumentado um pouquinho, mas ainda estava rala. Ou seja, eu percebi que, sabe, seria difícil para mim poder conseguir ter um outro bebezinho. E eu queria muito, porque, gente, eu entrei na maternidade e de repente eu saí da maternidade sem nada nos braços, sabe? Então, quando a gente entra numa maternidade, a gente quer sair dela com o nosso bebezinho no colo. E eu entrei de lá e saí sem nada, eu saí de braços vazios, sabe? Então, isso me doía muito, muito, muito. E eu só falava com Deus, só conversava com Deus, eu não saía explanando isso pra ninguém, nem da minha família, era só eu e Deus. Mas aí veio o terceiro ciclo da menstruação após a curetagem. E nesse terceiro ciclo, gente, que foi-se 3 meses, né, após a curetagem, o que aconteceu? Ela simplesmente não desceu. Ela ficou atrasada e ela não desceu. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, meu Deus, agora que não vai dar. Agora que, se já tava descendo ralinho, imagina agora que não desceu. Agora piorou mais a situação da minha vida. E aí eu esperei mais um pouquinho, deixei até atrasar bem pra mim poder entender o que estava acontecendo. E deixei atrasar, só que aí, gente, nesse terceiro mês, né, que foi o terceiro mês da curetagem, teve um dia que teve a possibilidade, sim, de eu ter conseguido, né, só com a grandeza de Deus, e foi pela grandeza de Deus engravidar. Eu e meu esposo, a gente não estava tentando, tá? Primeiro porque, não por falta de querer minha, porque eu queria muito, mas meu esposo tinha medo que acontecesse tudo de novo que a gente havia acontecido há 3 meses atrás, né? Eu também tinha muito medo, mas eu tinha esperança que ia dar certo, sabe? Porém, o meu medo me travava um pouquinho, sabe? Então a gente deixou pra lá e nem falava mais sobre isso, né? Se cuidava direitinho e tudo bem. Só que aí teve um dia, sabe, nesse terceiro mês que aconteceu que poderia sim acontecer o caso da gravidez, só que pra mim foi algo que eu pensei e descartei de cara, porque eu falei assim, nossa, não tem como eu engravidar. Eu não tô nem menstruando direito, não tem como, sabe? E aí, gente, para minha surpresa, fiz um teste de farmácia só pro desencargo de consciência. E quando eu fiz o teste de farmácia, logo apareceu 2 risquinhos lá, positivo. É isso mesmo.
3 meses depois da curetagem, estava eu grávida de novo. E mesmo assim, com o meu útero sem estar preparado, o meu endométrio fininho. Quando eu descobri, né, isso que eu vi, eu fiquei muito feliz. Eu só chorava e eu sabia que era Deus agindo por mim, sabe? Deus colocando a mão dele e me levando, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tive muito medo. E aí eu entrei numa crise muito grande de choro, né? Que eu lembro que eu até liguei pra minha mãe e eu só chorava. E eu virei pra ela e falei assim: fala com Deus, mãe. Pede pra ele, avisa pra ele que eu não tenho, que eu não consigo. Eu até me emociono falando isso pra vocês, porque eu lembro exatamente no dia que eu tava aqui nesse quarto, e aí eu falei isso pra ela. Aí eu tava no telefone e eu falei: mãe, você fala pra Deus, porque eu não tenho força pra falar pra ele. Você fala pra ele que eu não posso passar por isso de novo, tá? Eu me lembro que eu falei isso. Porque eu não posso perder esse bebezinho. Se ele me deu, se ele botou aqui, mesmo sabendo das minhas dificuldades, então esse bebê vai ter que vingar. Eu falei assim com a minha mãe, sabe? E por isso que eu só tô chorando, gente, que eu tô emocionada, porque eu tô lembrando, tá? E aí minha mãe falou assim: ah, minha filha, para de bobeira, para de palhaçada, tal, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, você tem que ficar tranquila, você tem que ficar calma. Só que aí, gente, eu entrei numa coisa assim dentro de mim, porque eu achava, sabe? Eu tinha muito medo que iria acontecer tudo de novo, entende? Então eu tinha muito medo. E aí eu já não dormia, porque quando eu dormia eu tinha sonhos com perda, sabe? Eu tinha sonhos com que não ia dar certo, com coisas que não ia dar certo, né? Nessa gravidez. Porque eu tinha esse problema, mas eu não falei pra ninguém, eu me calei, então eu sabia, eu só tinha medo. E aí foi marcada a primeira ultrassom, né? De realmente confirmar se tava tudo certo, se tava tudo direitinho, né? E quando a gente fez a ultrassom, quer dizer, antes mesmo da gente ir, quando a gente chegou lá, meu esposo foi comigo nesse dia para fazer essa ultrassom, porque a minha mãe não poderia vir. Eu acho que foi um negócio desse, e aí ele foi comigo. E aí, quando a gente chegou lá, antes mesmo de entrar na sala, eu já tava dando, assim, uns ataques, assim, de choro, sabe? Mas eu chorava, assim, sozinha, não deixava ninguém ver que eu tava chorando e tal. E tava muito nervosa. E aí, quando eu entrei dentro da sala, né, que foi fazer a ultrassom, e eu só pedi a Deus pra que tava tudo certo, que desse tudo certo, enfim. Aí o médico foi e detectou o hematoma subcoriano de novo. Que eu havia tido isso na outra gravidez, que também foi uma das causas do meu aborto, né? E aí, quando ele falou aquilo pra mim, eu já perdi meu chão ali, sabe? Até meu esposo falou assim: nossa, não sei por que você tá assim. É só a gente se cuidar, fazer tudo direitinho que vai dar certo e tal. Mas ali, tipo assim, acabou o meu chão mesmo. Eu parecia que tava tudo voltando de novo, entende? E aí a minha doutora foi e iniciou logo o tratamento, o que foi muito bom, que a gente descobriu logo no início, né? E aí me colocou de repouso por eu ter passado tudo que eu passei naquela gravidez, né, que eu tinha perdido. Então eu tava com muito mais cautela, não que na outra eu não tivesse tido cautela, mas nessa eu tava tipo assim, a neura das coisas mesmo, tá? Tava neurótica. E aí não foi uma gravidez fácil, tá? Vou resumir aqui pra vocês, porque esse não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo é a curetagem em si. Mas não foi uma gravidez fácil. Foi uma gravidez que eu tive vários problemas nela. Foi uma gravidez que eu não consegui levar até o final de novo, tá? Quando eu tava com 34 semanas, eu não tinha mais líquido, eu não estava mais produzindo líquido amniótico, e aí eu fui internada às pressas, tá? Numa maternidade de emergência pra ter o bebê ali naquele dia, porque ele também era outro que iria eu perder de novo, sabe? Quando ele nasceu, até o médico falou assim: nossa, ele foi um guerreiro. Esse aqui foi um guerreiro. Porque era pra ele ter vindo mesmo, porque se a gente esperasse mais alguns minutinhos, ele não viria. Vivo, né, gente, com saúde, né?
Então, não consegui levar até o final. Ele ficou internado também na UI, não foi na UTI, mas ficou internado na UI por 40 dias, né? Então, foi todo um processo que eu passei após a curetagem. Passei por isso tudo. 3 meses depois eu consegui, sim, engravidar. Mas não foi algo fácil, tá? Foi muito difícil, mas que deu certo. Não por mim, não por médico, por nada. Eu creio que foi Deus que fez dar certo, sabe? Ele sabia que eu não conseguiria suportar outra perda, porque eu acredito muito que Deus só dá fardos pra gente que a gente possa suportar, porque acima de tudo ele é o nosso pai, né? E nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo a vida inteira, sabe? Ou até fazendo coisas que eu não sei, gente. Eu acho que vocês estão conseguindo me entender. Então, ele sabia que eu não conseguiria suportar e ele foi, assim, Deus na minha vida o tempo todo, sabe? Ele literalmente me pegou no colo toda essa gravidez e me levava, sabe? E depois da gravidez também que ele nasceu, que teve aquele processo de ficar internado, Deus também foi ali comigo o tempo inteiro. Deu certo, graças a Deus. Hoje eu tenho ele, meu bebezinho. É maravilhoso ver, assim, o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, porque ele literalmente veio, né, pra tirar toda a tempestade, sabe? Ele é realmente um bebê arco-íris, que ele trouxe alegria pra nossa casa. E muita alegria, por sinal, porque, gente, ele é uma pimenta, ele é muito levado, a gente não consegue parar um minuto. É sério, eu tô aqui gravando pra vocês, aliás, eu sempre quando eu quero conversar, assim, mais aberto com vocês, assim, o vídeo eu sempre gravo à noite, que é o horário que ele tá dormindo. Porque aí eu tenho um espaço melhor, eu posso sentar aqui e não me preocupar, porque ele é uma pimenta. É muito bagunceiro, às vezes a gente sai do sério um pouquinho assim, né, porque só Jesus na causa. Mas é uma bênção nas nossas vidas, sabe? É uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida da minha família. Enfim, e o que eu quero te dizer, se você tá passando por isso, se você acabou de repente de passar por esse processo, e quando a gente passa por isso, a gente fica muito perdida, sabe? Porque eu passei por isso também. E eu sei, eu tô falando exatamente o que eu sei, o que eu passei. E a gente fica tão perdida que às vezes a nossa família, ela não dá conta de entender o que a gente sente, entende? Então, eu quero te dizer pra você que pra você confiar em Deus, tá? Eu sei que talvez é muito clichê eu estar falando isso pra você, mas confia nele. Peça a ele que ele vai dar refrigério na sua alma, sabe? No Salmos 23, o Senhor fala isso conosco, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? E ele refrigera a nossa alma. Então, é muito importante que você, nesse momento que você está passando por isso, sabe? Peça a Deus refrigério da sua alma, porque se você for pesquisar, refrigério significa conforto, significa paz, tranquilidade, trazer consolo. Então na Bíblia mesmo fala, refrigera a minha alma. Davi pedia a Deus para que refrigerasse a alma dele. Ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça. Davi também fala nesse salmo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, pega esse salmo para você nesse momento que você tá de difícil, sabe? Que você tá precisando de cura, cura interior, sabe? Cura no seu emocional, os seus pensamentos, você não sabe nem o que você tá pensando porque você tá perdida, os seus pensamentos estão literalmente vagos, você tá sem entender o porquê que isso tá acontecendo com você, o porquê que você tava talvez de grávida e de repente tudo isso aconteceu e agora você se vê aí sozinha, longe daquele sonho de ser mãe, sabe?
Então peça para Deus refrigério, refrigério da sua alma, porque era isso que eu fazia. E Ele trouxe o refrigério à minha alma, sabe? Ele trouxe paz à minha vida. Eu não esperei que eu tivesse bem psicologicamente, que eu tivesse, sabe, sem problema algum, pra procurar por Deus. E quando eu digo assim, procurar por Deus, ir pra igreja, essas coisas, não. Eu tô querendo dizer aonde você tá, na sua casa, no seu ambiente, entendeu? Deus, ele está aberto pra nós a todos os momentos, aonde quer que a gente esteja. Às vezes você tá trabalhando, mas se você tira ali 5 minutinhos na presença dele, já melhora todo o seu dia, já transforma todo o seu dia, sabe? Às vezes você tá lá numa angústia, uma solidão muito grande lá no meio do seu serviço, e aí você fala com ele ali mesmo, quietinho, e ele já traz paz, ele traz graça pra sua vida. Então, eu não esperei eu estar bem, eu fui pra ele do jeito que eu estava, sabe? Eu fui pra ele procurar por ele na situação que eu tava, abatida, sem consolo, que eu estava com os meus pensamentos vagos. Muitas vezes eu ia pra igreja e aí eu ministro, né, na minha igreja, eu canto, e aí o pastor me dava a oportunidade para louvar, e eu literalmente eu não queria, eu só queria ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, mais nada. Só que quando o pastor me chamava, eu ia, sabe? Eu não dizia não. E quando eu ia lá na frente, eu cantava um pouquinho do hino e já começava a chorar, porque na verdade eu estava cantando para mim, sabe? Os hinos, se você for perceber, os hinos, né? As coisas que falam nos hinos sempre nos levam àquilo que a gente está passando no momento. Então eu sempre chorava, nunca conseguia levar o hino adiante, entende? Foi um processo muito difícil, um processo assim muito doloroso na minha vida. E eu falava com o Senhor, muitas vezes eu falava assim: Senhor, eu não quero cantar, sabe? Eu não quero, porque eu me sinto vazia, eu me sinto incompleta, eu tô passando por isso que o Senhor sabe que eu estou passando, e eu não tenho condições de passar nada para ninguém, para a igreja e para ninguém, porque eu preciso receber, sabe? Mas eu não falei isso pro pastor, eu não falei isso para ninguém, eu só falava com Deus. Mas aí o pastor me dava oportunidade, e aí eu ia, sabe? E aí foi um processo que Deus ia cuidando de mim, trabalhando na minha vida, sabe? E eu tive esse salmo comigo: Senhor, meu pastor, em nada me faltará, refrigera minha alma. Naquele momento, por que que eu tive esse salmo comigo? Porque naquele momento me faltava isso, sabe? Me faltava um filho, entendeu? Me faltava, e eu não entendia o porquê, eu não entendia nada, entendeu? Até hoje eu não entendo, isso é fato, mas eu tava ali literalmente na dor, passando pela dor, passando pelo deserto. Então eu falava: Senhor, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, refrigera minha alma, me ajuda a sair desse deserto, me ajuda a sair desse colapso, me ajuda a sair dessa guerra, desse turbilhão que tá a minha mente, que tá o meu interior. Foi aí, sabe, que Deus foi trazendo refrigério, consolo pra minha vida nessa situação, em meio ao deserto, porque em meio ao deserto ele faz isso conosco, se a gente buscar ele, sabe? Ele nos traz consolo, ele nos traz paz, ele nos traz tranquilidade. Ele precisa que a gente vá até ele, que a gente procure ele com as nossas feridas, sabe, abertas, para poder ele fazer uma reestrutura, cuidar de tudo na gente, cuidar de todo o interior da gente, sabe? Ele precisa que a gente vá ao encontro dele do jeito que a gente está, passando pelo deserto, sabe? Não esperar muitas vezes: vovô, eu tô tão triste, sabe? Porque isso aconteceu na minha vida, mas eu vou esperar eu melhorar porque eu não consigo falar com Deus agora, entende? Muitas vezes você pode estar pensando por isso e até culpando Deus porque
que isso tá acontecendo, por que você tá passando por isso, mas não faça isso, porque acredita, Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas, sabe? E vá atrás dele, busca ele aonde você estiver. Tá deitada na cama e você de repente não consegue nem falar, busca ele do mesmo jeito, sabe? Só entra na presença dele e deixa que o seu choro, que a sua alma vai falar. Você pode acreditar que Deus entende cada lágrima sua que é derramada, entende? Fica tranquila e só procura Ele, peça a Ele refrigério para sua alma abatida, assim como eu pedi e assim como Ele me trouxe. Você vê que Deus, Ele é tão perfeito, sabe? Que Ele me fez um milagre, que foi literalmente um milagre. Quando a médica viu que eu estava grávida, ela falou: Cíntia, por que você fez isso? Por que você não podia engravidar agora? Olha essa situação que você tá passando. Como que você faz isso? Sabe? E aí eu olhei pra ela, eu fiquei assim, eu disse, mas eu não fiz, entende? Não, sabe? É claro que, gente, sim, acabou escapando, mas foi um dia, eu não imaginei, gente, não tinha como, ainda mais pela situação que eu estava, né? Enfim, mas foi Deus, foi literalmente Deus. Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez que eu tive que passar pelo deserto por toda ela, né? Mas ele esteve comigo, assim, em todos os momentos, e fez com que desse certo. E ele é tão fiel, ele é tão maravilhoso, que ele sabia o desejo do coração nosso e ele deu um menino pra gente, sabe? Eu tinha perdido um menino e ele deu um menino. Não que um filho substitua o outro, gente, é claro que não. Nenhum filho substitui o outro, não adianta. Ele poderia ter me dado uma menina que eu ficaria feliz do mesmo jeito, iria amar do mesmo jeito, iria me sentir completa do mesmo jeito. Mas ele quis me dar um menino, não sei por quê, porque ele sabia o desejo do nosso coração, ele viu que a gente estava sofrendo tanto pela perda daquelezinho, e talvez ele pensou, vou dar um outro para ela, quero que ela abençoar ela com um meninozinho, porque esse que passou, eu precisava dele aqui comigo, e é assim que eu penso, sabe? É assim que eu levo para minha vida, e leve isso também para você, se você tá passando por esse momento difícil, confia em Deus, sabe? Não se afasta de Jesus, não se afasta dele, confia nele, porque acredite, a única pessoa que pode tirar você desse deserto que você tá passando, dessa situação que você tá passando, é somente ele e mais ninguém. E esse foi o meu relato da minha curetagem. Tentei passar aqui pra vocês tudo que tinha passado, né, que aconteceu comigo. Saí um pouco do assunto principal, mas é porque uma coisa tá ligada na outra, muito ligada, então eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês, deixar de contar, porque na curetagem ela não me deixou danos nenhum, né? Ela não me deixou sequelas nenhuma, quer dizer, teve a sequela, que não é sequela, né, gente, mas é que o útero, enfim, ele não estava preparado no momento para gerar uma outra gravidez. De mulher para mulher, tem mulher que em um mês ele já vai estar recuperado, tem mulheres que vai levar 1 ano, tem mulheres que vai levar 2 anos, tem outras 3 meses, enfim, isso é cada organismo, né, depende de cada mulher. Então, no meu caso, não estava preparado. Foi realmente, assim, um milagre de Deus, né, ter acontecido. Mas, assim, no do mais, eu não tive nenhuma outra sequela, eu não tive nenhuma dor física, mas eu tive a dor da alma, sabe? A dor do psicológico, a dor da emoção, eu tive tudo isso. E que eu precisei de um médico, que foi Deus, o meu médico, sabe? Foi ele que me ajudou em todas as situações, porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter dimensão do que eu passei. Ninguém tem noção, somente eu e Deus. Ninguém tem noção. Talvez você que esteja aí do outro lado, você possa conseguir ter uma noção porque você está passando por isso. Porque quando a gente não passa, infelizmente, a gente não tem dimensão da dor que é. A gente imagina, mas
dimensão, sabe? A gente não consegue ter e ninguém consegue entender o que eu passei, somente Deus. E Ele tava ali comigo em todos os momentos, tá? Em todos os momentos. E eu me agarrei muito nesse versículo. E essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês, tá? Ainda há esperança, pode confiar, pode acreditar, porque dias melhores vão vir. Acredite que tudo que aconteceu é um propósito de Deus, tá? É um propósito nele e confia nele. Confia sem cessar. Porque se for a sua vontade, se essa é a sua vontade de engravidar de novo, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Basta você confiar. E é isso, gente. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu falo abertamente pra vocês de como foi que isso tudo aconteceu, o aborto espontâneo, de como eu perdi. Se vocês quiserem ver, ó, é só ir aqui ver esse vídeo aí, tá? Tem uma playlist aqui também de maternidade e que eu tô contando pra vocês, então você pode passar lá, porque isso é muito bom, essa troca de experiências, né? Porque eu ajudo você e o que me importa é isso, é estar aqui fazendo esse vídeo hoje, porque hoje a minha mente está curada, né? Eu me sinto bem para poder falar sobre esses assuntos e poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, do meu testemunho, né? Na verdade, né? É um testemunho. E é um testemunho para te dar esperança que dias melhores virão e esse seu sonho vai acontecer. Você pode ter certeza disso, tá bom? Eu já vou indo, eu só vou pedindo pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever, deixar um joinha, comentar, ativa o sininho das notificações também, porque isso é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? E agora eu vou indo, mas já quero deixar um grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau e Deus te abençoe. I love you more than words could say.